Bom dia a todos. Graças a paz do Senhor Jesus. Vocês estão prontos para adorar a Deus? Vocês estão prontos para render graças a este Deus tão bom, tão maravilhoso? Coisa que eu gostaria de falar sobre essa música Laços de Amor. Não sei que tipo de laços você já teve nessa vida. Laços que te prendiam. Eu nunca fui escoteiro, mas eu já convivi com o pessoal que é de escoteiro. Eu ficava maravilhado com um tipo de nó que o pessoal promovia para fazer os laços. Conforme o tipo de laço e o tipo de corda, esse tipo de amarra ficava super resistente, super forte. Não tinha como soltar a amarra se você não conhecer a amarra. Eu vejo esse laço de amor que nós temos com Deus é como se fosse esse nó de escoteiro que Deus fez por meio de Jesus Cristo e amarrou o seu coração para você ficar firme com Ele. Eu vejo como Deus tem trabalhado a vida de cada um, no mínimo que eu acompanho aqui no dia a dia da igreja. Tem os cursos do Homem ao Máximo, Única, os grupos de conexão, mesmo curso Aliança, os resultados. Essa igreja aqui não está para promover quantidade de pessoas, mas está para promover transformação de vidas, porque Deus quer fazer transformação de vidas. Este laço de amor, Deus quer promover para você. Este amor que conquistou o seu coração, ou pode conquistar o seu coração. Não sei como que você está hoje, mas Deus pode conquistar o seu coração. Porque Deus não vem por meio de opressão. Religiões, o mundo, o que for, eles vêm por meio de opressão. Mas Deus não, Ele bate a porta e pergunta: eu posso entrar na sua vida? Jesus vem e pergunta: eu posso entrar na sua vida? É isso que Ele quer, porque Ele quer trazer amor. É um amor realmente genuíno. Fique à vontade para louvar essa música. Se você quiser meditar na letra, medite na letra, se aprofunde na letra. Não cante por cantar, mas preste atenção no que está sendo cantado, porque é uma adoração genuína, é uma adoração direta ao Pai, em nome de Jesus. Laços de amor. Queremos agradecer por meio deste louvor. Senhor, estamos aqui, Pai,
nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Porque este Deus, o mesmo Deus, pode promover cura na sua vida. Não só cura física, mas cura espiritual. Se sua vida está em frangalhos, se sua vida está em dificuldades, Deus pode curar, Deus pode restaurar o seu coração. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso na sua vida, na minha vida. Ele é poderoso. Tenha ciência disso. Que Deus pode fazer na sua vida. Ou mesmo se você é de igreja já há muitos anos, e se você acha que Deus não está fazendo nada na sua vida, então está na hora de revisar. Está na hora de você abrir a sua porta novamente. Porque muitas vezes Deus bate a porta, e muitas vezes você pode fechar a porta, por causa do livre-arbítrio. Declare, porque esse nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso na sua vida. Poderoso
assim, João 16, precisa abrir. Jesus estava prestes a ser preso. Ele diz: eis que vem a hora, e já é chegado em que serei disperso, cada um à sua casa, e me deixará sós. Me deixará só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que às vezes me entristece, tamanha indiferença em relação ao sacrifício de Jesus na cruz. Até debocham de Jesus. Falam o que for. Isso me entristece. Porque foi por causa da cruz de Jesus que morreu por você, morreu por mim, morreu por cada um aqui. Foi por causa dessa cruz. Então, quando você louvar este Deus, se alegra nele. Eu não estou aqui para exaltar. Quem sou eu para falar alguma coisa aqui? Mas lembre-se que Jesus morreu na cruz e a cruz está vazia, porque ele ressuscitou. Ele é Deus. Então, realmente se prostre ao Senhor e declare: nunca houve um amor tão grande por um mundo inteiro que Jesus fez. E Jesus te ama. Porque este Deus é poderoso. Este Deus é poderoso. Deus há de fazer maravilhas na sua vida. Mas o mais importante do que conquistar bens, de restaurar dívidas, é seu coração ser restaurado por Deus. Porque nós iremos rumo à eternidade. Iremos rumo à glória, juntos, ao lado do Senhor. Porque Deus quer dar essa graça para nós. Amém?
Bom dia, gente. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a graça. A tua graça me basta. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo que é muito conhecido, mas tem gente que fala assim, de graça, até injeção na testa. Vocês já ouviram falar? Eu sempre fiquei pensando, nossa, de graça, até injeção na testa. E eu fiquei pensando assim, quando eu era criança, eu pensava, nossa, que absurdo, né? A pessoa entra numa fila para receber uma injeção na testa só porque é de graça. E eu não via muito sentido nisso, eu ficava questionando essas coisas. Eu tinha uma amiga minha que quando ela não podia ver supermercado assim, quando tinha uma fila, porque às vezes quando ela via uma fila assim grande, ela já corria para a fila e não sabia nem para que era, mas ela sabia que tinha alguma coisa que estava sendo dada de graça. Então era biscoito, era torradinha, patê, alguma coisa assim, ela ia lá, falava, não sei do que é, mas eu vou lá experimentar. E essa era uma prática dela, e eu sempre fiquei pensando a respeito disso. Mas a palavra de Deus tem um trecho da Bíblia que fala, a tua graça me basta. E isso para mim, assim no comecinho, quando eu comecei a igreja, comecei a ter um pouquinho mais de entendimento, eu ficava pensando, o que significa a tua graça me basta? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Graça é uma palavra que é proveniente do latim gratia, e significa benevolência, mercê ou favor imerecido. Quando eu penso em graça, eu penso muito na questão de ser um favor imerecido. Eu não mereceria aquilo, mas por alguma razão, alguém fez algum benefício em meu favor. E eu tenho um filho que, na verdade, ele foi muito esperado. A gente demorou bastante tempo para poder ter o nosso primeiro filho, o Lucas. E quando a gente teve o Lucas, a gente entendeu que ele era graça de Deus, ele era presente de Deus, ele era favor imerecido de Deus. E assim, por muitos anos a gente tentou ter esse filho, tanto é que ele demorou 7 anos para vir, né? E nesse meio tempo a gente perdeu 3 gestações. Então o Lucas, quando ele chegou para a gente, muita gente acompanhou, a gente entendia que era um favor que Deus estava operando na nossa vida, mas imerecidamente, porque Deus foi bondoso para conosco e Ele nos concedeu o Lucas. E assim, mais tarde, a Isabela também. E é engraçado que o Lucas, ele tem um coração muito parecido com o do Paulinho. Ele tem coraçãozinho de pastor, né? Ele se preocupa muito com o outro, ele tem essa sensibilidade de perceber o outro. E isso é uma coisa que me chama a atenção nele, né? E, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa preocupada em saber como você está. E ele é muito sensível nesse aspecto. E ele gosta de ouvir as pessoas. Ele gosta de falar bastante também, né? Fala bastante, mas ele gosta de ouvir, ele se preocupa em ouvir. E ele sempre me pergunta coisas, né? Às vezes ele até sabe qual é a resposta, mas eu não sei, ele gosta de sempre me perguntar as mesmas coisas. E uma das coisas que ele sempre me pergunta é, mamãe, que música que você gosta? Mamãe, o que você gosta de comer? Mamãe, que cor que você gosta? E é engraçado que quando ele fala a respeito de música, eu fiquei pensando, música? Eu gosto de algumas músicas. Gosto de muitas músicas, na verdade. Mas uma das músicas que eu gosto muito, que eu contei para ele que eu gostava, ela se chama Amazing Grace, que significa maravilhosa graça. E eu queria falar um pouquinho a respeito da história desse hino. Esse hino, ele tem uma história muito bonita. E eu queria mostrar para vocês.
Pai amado, muito obrigada, Senhor, por estes momentos preciosos que podemos estar aqui reunidos, ó Deus, para ouvir um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem no teu coração e que é desejo do Senhor nos ensinar. Neste momento, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos cubra com teu sangue precioso, que o Senhor nos guarde, guarda a nossa mente, o nosso coração, e também que o Senhor nos abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para compreendermos aquilo que não é discernido pelo homem, mas aquilo que é discernido pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, que neste momento não sejam palavras de homens, mas que sejam palavras do Teu trono, que cheguem à nossa alma, ao nosso espírito, para cumprir aquilo para que ela tem vindo. Nós queremos Te glorificar, Senhor Deus, e render a Ti toda adoração. E nós queremos nos colocar, ó Deus, submissos a Ti, para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amazing Grace. Essa música conta a história de John Newton. A letra da música é de John Newton, mas a melodia, a música, o som que a gente ouve, tem uma história linda, embora muito triste. Como vocês viram, o John Newton, ele era traficante de escravos. Mas antes disso, a história dele conta que ele, aos 7 anos de idade, ele perdeu a mãe dele. E o pai dele era um marinheiro. E ele vivia no alto mar. E por isso que muitas vezes o John Newton, ele não ficava com o pai dele. E nesse período dos 7 até os 11 anos, ele andava por aí solto. A mãe dele, uma mulher cristã, ela colocou no coração de John Newton os princípios da palavra de Deus. Só que nesse período da perda da mãe dele, ele perdeu aquela pessoa que podia estar ministrando no coração dele, que podia estar falando ao coração dele, e ele começou a ir por outros caminhos. Aos 11 anos de idade, ele foi fazer a primeira viagem marítima dele, junto com o pai dele. O pai dele era muito severo, muito austero, e eles pouco se conversavam, eles mal se entendiam. E até que o John Newton ele foi trabalhar para um outro navio. E logo ele se tornou o capitão do próprio navio. E nessas viagens, de idas e vindas, ele saía da Inglaterra com o navio dele vazio, ele ia até a África, e lá ele trocava, mercadorias pelos escravos. E quando ele colocava naquele navio, eu nunca tinha visto, mas eu fui pesquisar a respeito disso, como é que os negros da África, eles eram transportados até a América. Era terrível. Eu fiquei surpreendida. Fiquei chocada. E eu fiquei pensando quanto o coração de Deus se entristecia com aquela situação. Porque perante Deus, todos somos iguais. Então, aquela condição subhumana de levar pessoas como escravas para uma nova nação, para uma nova terra, deixando toda a história, deixando a família, deixando pessoas, e muitas vezes elas perdendo a própria vida durante esse trajeto, o que muito acontecia, era terrível. E as pessoas que assim, grande parte deles, eles morriam durante esse trajeto da África até a América. E os corpos deles eram lançados ao mar. E John Newton, ele viveu por muitos anos dessa forma, indo e vindo. Buscando pessoas, levando pessoas, buscando pessoas, levando pessoas. Até que um dia, o navio dele passou por uma tempestade muito grande. E foi uma tempestade tão forte que aquele navio, ele naufragou. Só que tinha uma coisa, John Newton, ele não sabia nadar. É estranho, né, um marinheiro que não sabia nadar. Eu fiquei pensando, como é que é possível isso? Mas ele não sabia nadar.
E no auge do temor dele, do medo, da aflição do coração, da alma dele, ele falou: não, eu quero pedir perdão por tudo aquilo que aconteceu. E eu quero me encontrar com Deus. E nesse momento, é interessante que ele se voltou ao Senhor. Ele se lembrou daqueles princípios da palavra de Deus que ele tinha na infância, que a mãe dele tinha plantado no coração dele, e retornou isso com uma força tamanha, que ele falou: a partir de hoje, nunca mais eu vou fazer esse tráfico de escravos. E mais tarde ele estudou para que ele fosse um pregador. Tanto é que ele se tornou um pregador da palavra de Deus. E ele é autor de muitos hinos, inclusive Amazing Grace. E aqui diz assim que ao final da vida dele, quando ele já muito idoso, ele disse assim: minha memória já quase se foi, mas eu recordo de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é meu grande Salvador. E no túmulo de Newton está escrito: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado, inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. E o seu mais famoso testemunho continua vivo, o mais famoso das centenas de hinos que escreveu, Amazing Grace. Essa é uma história verídica, né? E muitas vezes a gente é tomado pelas histórias que a gente assiste nos filmes. A gente fala: puxa, que história bonita, mas muitas vezes são ficções. E na realidade essa é uma história verdadeira, né? Que fala sobre a graça de Deus. A letra do Amazing Grace é uma letra muito bonita, ela é muito profunda. Ela fala assim, tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Fala assim: maravilhosa graça, quão doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a ter temor, e a graça aliviou meus medos. Quão preciosa a graça pareceu na hora que eu acreditei pela primeira vez. Minhas cadeias se foram e eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. E como uma inundação, sua misericórdia reina, infinito amor, graça maravilhosa. O Senhor prometeu bem a mim, sua palavra mantém firme minha esperança. Ele será o meu escudo e minha sorte enquanto a vida durar. A terra logo irá se dissolver como neve, o sol vai deixar de brilhar, mas Deus que me chamou aqui embaixo será para sempre meu. Será para sempre meu. Você é para sempre meu. Essa é a tradução de Amazing Grace. Vocês vão encontrar outras versões mais reduzidas, mas esse é o trecho escrito por John Newton. E eu queria abordar com vocês 4 aspectos da graça. Existe um aspecto da graça que é a graça salvadora. A palavra de Deus diz, em Efésios 2, de 4 a 9, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos erros, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça do Senhor Jesus que nos alcançou, que podemos ser salvos em Cristo Jesus. Não havia meios de nós sermos reconciliados
com Deus, Pai. E por isso que foi necessário o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que Ele morresse no meu lugar, no seu lugar, para que Ele pudesse ser o nosso Salvador. Não porque nós tenhamos feito alguma coisa ou porque tenhamos merecido alguma coisa. A palavra de Deus diz não por obras. E muitas vezes a gente percebe que a gente se esforça tanto para desejar merecer a aceitação de Deus. A gente se esforça tanto em desejar sermos capazes de entrar no céu por causa da nossa própria força. Mas isso não existe. Na realidade, a salvação é de graça. É um favor imerecido, única e exclusivamente por causa do amor de Deus. Não há outro meio. É a graça que nos alcançou por causa do seu grande amor. Por isso que muitas vezes a gente até vê pessoas que se esforçam muito para ter a permissão, para ter o merecimento, para ser recebido por Deus. Mas não são obras, é graça de Deus. Um outro aspecto da graça é a graça santificadora. Muitas vezes, como homens, como humanos, a gente se esforça muito e muitas vezes a gente se sente incompleto ou incapaz, insuficiente para a gente se achegar diante de Deus. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha praticado algum ato que você se julgue tão não merecedor do amor de Deus, que você acaba se afastando de Deus. Mas a graça de Deus faz com que você possa se apresentar diante de Deus, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa, e pela graça de Deus ser santificado. Existe uma diferença entre o pecado e o pecador. Deus não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Ele é santo. Mas ao mesmo tempo, Ele olha para o pecador e Ele deseja derramar a graça dele para que ele seja salvo. No momento em que alguém, pela fé, recebe a Cristo, é santificado pela graça de Deus. A palavra santificação significa tornar santo ou separado para Deus, com propósito ou uso sagrado. A partir do instante que a gente se coloca diante de Deus e a gente clama ao Senhor, Senhor, salva-me, seja o Senhor e Salvador da minha vida, a graça do Senhor, ela é capaz de nos tomar e nos santificar e nos colocar diante do Senhor com vestiduras brancas para que a gente possa se apresentar diante de Deus puros e santificados, lavados pelo sangue de Jesus, para que a gente possa ter uma nova vida. Existe um engano na nossa mente e que o próprio Satanás coloca na nossa vida, de que por causa de tal pecado nunca mais eu vou poder ser reconciliado com Deus. Mas isso não é verdade. Não importa o que aconteça, a graça de Deus, ela é capaz de nos santificar. E essa mesma graça é a graça que nos capacita a servir também. Nós estamos falando a respeito de dons, não estamos? Dons e talentos. Muitas vezes a gente pensa que a gente pode alguma coisa, mas a gente não pode nada. Porque com as nossas próprias forças a gente é insuficiente. Muitas vezes a gente acha que tem tal talento e a gente pode isso, pode aquilo, mas na verdade a gente não pode. Porque tudo aquilo que a gente faz é dom de Deus. Deus, por intermédio do Espírito Santo, providenciou dons espirituais sobrenaturais, com o objetivo de equipar e capacitar cada crente em Cristo para o seu ministério na igreja ou fora dela. Os dons e talentos que o Senhor concede a cada um de nós, eles não são somente para ser usados dentro da igreja, entre quatro paredes. Mas o Senhor diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Use
os seus dons, onde você estiver. Qual seja o seu nível de alcance. Pode ser com o seu vizinho, pode ser com aquela pessoa com quem você trabalha, com seus filhos, pode ser com uma multidão. Não importa. Uma pessoa que tenha ouvido de Cristo por meio de você, ela pode chegar ao conhecimento de Cristo. Isso vai mudar a eternidade dela. Para sempre. Então pode ser que você fale, puxa, eu sou tão incapaz de impactar a vida de alguém falando de Jesus, eu sou muito tímido para isso, eu não tenho palavras corretas para falar, eu não sei fazer isso. Mas saiba que é o Espírito Santo de Deus que pode te capacitar. O entendimento, a compreensão é o Senhor quem dá. As palavras de sabedoria e de conhecimento é o Senhor quem dá. A nós cabe ser canais, instrumentos do Senhor nas mãos dele. E os crentes, eles dispõem de diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que é nossa habilidade, tudo aquilo que é nosso dom, foi Deus que nos deu. Tem talentos que a gente aprimora, com certeza. A minha irmã é uma delas, ela é super tímida, né? Mas assim, a gente fica, o Paulinho e eu, os meus pais, a gente dá risada, a gente fala, ela tem uma capacidade interessante. Ela vai para uma sala de aula e ela olha para os alunos dela e ela pergunta, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? E vai perguntando para uma sala de 40, 50, né? Aí ela, tá bom, muito prazer. Aí ela começa a falar depois o nome de todo mundo, assim, né? Só que ela tinha um monte de sala, né? Várias salas. E a gente ficava olhando, como é que você consegue saber o nome de todo mundo quando a pessoa falou somente uma vez, né? Isso é interessante, né? No mínimo interessante. E eu me lembro de uma vez que a gente estava em casa, ouvindo uma música do Andrea Bocelli, e ele tocou uma música muito bonita. E ela parou, ouviu, ela falou, puxa, que bonito. Ela, posso ouvir mais uma vez? Aí ela foi e ouviu. Aí a gente, nossa, que interessante, ela gostou, né? Ela foi embora, aí outro dia veio, acho que a gente foi lá na casa dela, ela, olha só. Aí ela foi lá e tocou a música inteirinha no teclado dela. Aí a gente parou e olhou, nossa, como é que você fez isso, né? Sendo que ela tinha ouvido 2 vezes. E assim, a gente percebe que ela tem um dom de Deus, um talento, mas ao mesmo tempo ela aprimorou. Ela foi fazer aula de música. Eu sei que tem irmãs também aqui muito talentosas. E o Senhor faz isso. É graça de Deus. E quando Deus dá um presente nas nossas mãos, é engraçado que às vezes eu vejo pela minha filha, às vezes ela olha para o presente, ai que legal, ela deixa em cima da mesa e outro, né? E ela já está preocupada com o próximo presente. Falei, não tem outro enquanto não der valor para esse primeiro, né? Precisa aprender a ter aquela gratidão, aquele reconhecimento, né? De falar, puxa, isso tem valor para mim, muito obrigada. E o dom que Deus dá para a gente, os talentos que Deus dá para a gente são do mesmo modo. São presentes de Deus. E às vezes a gente recebe um presente, a gente precisa aprender a olhar com os olhos de Deus. Falar, puxa Senhor, eu estou enxergando aquilo que o Senhor está me dando. Muito obrigada por isso que o Senhor está me dando. Eu quero usar para a sua glória. É assim que o Senhor deseja que a gente faça, assim como nós ensinamos para os nossos filhos. Olha o que você ganhou. Dá valor para aquilo que você ganhou. E usa para a glória de Deus. No que dizia respeito ao serviço para o Senhor, Paulo estava equipado. O apóstolo Paulo foi um discípulo de Jesus tremendo. A gente olha para a palavra de Deus e a gente assim pensa como foi que um homem passou por açoites, por tribulações, por naufrágios, ele foi açoitado, escorraçado, foi preso, apedrejado. E como é que ele sobreviveu a tudo isso? Isso me surpreende muito. E apesar de tudo, ele se levantava, ele se recompunha e ia. Aí de novo acontecia alguma coisa, ele se levantava, se recompunha e ia. Ele não parava, ele não desistia. Ele não parava com a primeira pedrada.
Ele não se refugiava num canto, falando, não, esse negócio de evangelho é muito difícil. Não vou pregar mais a palavra de Jesus, não. Já pensou se Paulo tivesse feito isso? No primeiro naufrágio que ele tivesse sofrido? Não, Deus, eu estava indo, mas eu naufraguei, então eu não vou mais, tá bom? O Senhor sabe que eu tentei. Não é assim. Paulo, pelo contrário, ele foi, e ele morreu por Cristo. Ele não parou no meio do caminho. E Deus deseja que a gente seja dessa forma também. Que a gente não pare no meio do caminho. Muitas vezes, nos sobrevém uma tribulação, um sofrimento, alguma coisa que nos acontece, a gente fala, já basta, porque já foi, a minha cota já foi. Mas não foi. Se você está vivo ainda, é porque Deus quer fazer ainda alguma coisa por meio de você. Não acabou. Não se findou o tempo. Quando for o tempo, aí sim você vai para a glória com o Senhor. E aí sim o Senhor ele vai olhar nos seus olhos e vai falar, servo bom e fiel, entra agora no teu descanso. Mas enquanto a gente não foi para o descanso do Senhor, é tempo de arregaçar a manga e levantar e falar, não, eu vou, Senhor, eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou com a tua graça. Porque foi o Senhor quem tem me concedido esses presentes. E eu vou usar esses presentes sim, Senhor Deus, para te honrar. E aqui a gente já entra também na parte da graça sofredora, né? A gente falou um pouquinho sobre alguns aspectos da graça, mas essa parte da graça sofredora é muito interessante. O sofrimento ele faz parte da condição humana, em virtude do pecado e das razões naturais do envelhecimento do corpo, da desobediência ao Senhor, das consequências que a gente sofre por causa de atitudes, por causa de nossas decisões. O apóstolo Paulo, apesar de ser aquele servo que Deus usava com tanto poder, com tanta autoridade, e que ia, ao mesmo tempo, Paulo ele tinha um espinho na carne. Na verdade, é uma enfermidade. A palavra de Deus não fala exatamente qual era essa enfermidade, mas descreve como se fosse um espinho na carne. E diz assim que ele, por 3 vezes, suplicara a Deus para que fosse removido esse espinho da carne dele. Vocês já espetaram o dedo com espinho? E com uma agulha? Às vezes quando a gente costura, né? Eu não costuro muito. Mas de vez em quando eu vou lá me aventurar e eu espeto meu dedo e dói muito. Mesmo para fazer acupuntura, né? O seu Nelson faz acupuntura, dói, né? Quando eu estava com a mão ruim, eu fui fazer acupuntura na mão. Agora imagina, nessa pele fininha com os nervinhos aqui, colocar um monte de agulha. Eu olhava para minha mão assim, estava cheio de agulha. Eu falava, ai, que má impressão isso, né? Mas uma agulhinha incomoda, uma picada. E Paulo ele tinha um espinho na carne, que ele convivia com esse espinho. E ele pediu ao Senhor, Senhor, remove de mim esse espinho. E cada uma dessas súplicas recebeu a mesma resposta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. É interessante essa passagem. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acho que logo no começo quando eu voltei para a igreja, acho que eu tinha uns 17 anos, eu li um texto muito interessante, era o testemunho de um homem, de um pastor, e ele contava, o título era esse, A Minha Graça Te Basta. E ele falava de um momento da vida dele que ele estava vivendo. Esse pastor, ele contava que o filho dele tinha passado por uma enfermidade. E era uma enfermidade muito grave. Eu não me lembro qual era. Mas no final, todas as pessoas da igreja se mobilizaram em oração por essa criança. Mas no final essa criança morreu. E aquilo fez com que ele parasse e refletisse a respeito disso. Eu sirvo ao Senhor, eu procuro não pecar, eu tento fazer tudo certo, eu busco a presença do Senhor constantemente em minha vida. Por que meu filho morreu?
Eu não mereço isso. Por quê? Vocês já pararam para pensar no porquê em questões da vida de vocês? Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente para e a gente pergunta, por quê? Por que comigo? Por que teve que ser assim? Por que foi assim? E aí esse pastor, ele disse que ele foi se colocar diante do Pai. Ele disse, Senhor, eu não estou entendendo. Por que isso aconteceu? E a resposta de Deus foi a resposta semelhante à que o apóstolo Paulo recebeu. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele entendeu. Aí ele entendeu que aquela criança, o filho dele, não era só dele. Era do Pai. Era de Deus. Não era dele. E aí ele orou. Falou, Senhor, bendito seja o Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, a graça de Deus era suficiente para fortalecer Paulo em sua dificuldade física, de modo que ele a pudesse suportar. O mesmo acontece com os crentes nos dias atuais. Deus proporciona graça suficiente para nos fortalecer em meio a qualquer provação, tentação ou período de sofrimento. Lutas e tribulações, elas nos levam à dúvida. Deus está comigo? Às vezes a gente se pergunta, no meio de um furacão, no meio de uma tormenta, de uma tempestade, a gente para e a gente se questiona, será que Deus está comigo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que vocês já pensaram dessa forma? Será que Deus está comigo? A gente tem a resposta para essa pergunta. Às vezes a gente pensa, será que Ele não tem nos ouvido no dia da adversidade? E a resposta é, socorro bem presente em tempos de tribulações. Deus é socorro presente em tempos de tribulações. Em Salmo 36, 1, a gente lê, socorro bem presente em tempo de tribulação. Tem um trecho da Bíblia que eu acho muito interessante. Quando Jesus ele se reúne com seus discípulos para a última ceia, ele está ali, compartilhando o pão, o vinho. E uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho foi que Jesus ele sabia que aquela seria a última ceia. E nesse momento, quando Jesus ele ia se levantar para ir para o Monte das Oliveiras, quando ele ia se levantar para ir para o Getsêmani, para ser crucificado, fala assim, e Jesus, tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. Eu achei interessante que no meio daquela confusão toda, eu fico imaginando que Jesus estava preocupado com aquela situação. Puxa, daqui a pouco eu vou ser crucificado, eu vou ser açoitado, eu vou passar pelo Calvário. Mas o que ele fez? Jesus, ele, tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. Jesus conseguiu cantar em tempo de tribulação. Talvez você tenha chegado aqui sem razões para cantar. Mas é o mesmo Espírito de Deus que operou em Jesus. É o mesmo Espírito de Deus que se move nesse lugar hoje, nos tempos atuais, e que pode te mover a cantar.
independente das circunstâncias, independente da tua situação, do teu sofrimento. É o mesmo Espírito de Deus que pode colocar um hino de louvor e de adoração no teu coração, mesmo que você esteja caminhando para a cruz. Tem uma música que eu gosto muito que fala: serás sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Muitas vezes a gente pega uma caixinha, a gente tenta colocar Deus dentro daquela caixinha, né? A gente enquadra Deus daquela forma. Deus é assim. E é interessante também que naquela passagem de Jairo, quando a filha do Jairo estava doente, o Jairo ele foi correndo atrás de Jesus. Jairo, ele era um homem de posição alta naquele tempo de Jesus. E ele foi atrás de Jesus. Jesus, a minha filha está morrendo. Vai até a minha casa, estende a tua mão e põe as suas mãos sobre ela, que ela será curada. Mas olha só que interessante, o Jairo, ele tinha aquela posição de alto comando, e ele era um homem habituado a mandar. Ele mandava e desmandava em quem ele quisesse. E da mesma forma ele chegou até Jesus e falou: Jesus, a minha filha está morrendo. Vai até a minha casa, estende as suas mãos sobre ela, impõe as mãos sobre ela, declara a cura do Senhor e ela será salva. Aos nossos olhos parece que não tem nada errado disso, mas na verdade Jairo naquele momento, ele estava mandando Deus fazer exatamente do jeito que ele queria. Mas Deus não é assim. Deus ele faz infinitamente mais, da forma como ele deseja fazer. E Deus é um Deus que nos surpreende. Porque por caminhos que a gente nem imagina, ele chega até lá de uma forma que a gente se admira e fala: puxa, se tivesse sido pelo meu caminho, a gente não teria chegado onde eu cheguei. E assim é com Deus também. Muitas vezes a gente tenta fazer Deus, faz assim, assim, assim. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, falando assim: olha, uma posição que eu vejo muito você fazendo é essa daqui, ó. Então, porque vai ser assim, assim, assim. Aí, então, porque o meu marido vai fazer assim, assim, assim. Os meus filhos vão fazer assim, assim, assim. Mas, às vezes não é assim, assim, assim. Deus pode fazer assim, 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 né? De outras formas. Deus é muito criativo. E Ele conhece a nossa essência. Ele sabe qual a melhor forma de tratar com a gente. E no caso de Jairo, Jesus foi muito sábio. Ele não saiu correndo atrás de Jairo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá impor as mãos sobre a tua filha que ela será curada enquanto ela ainda era enferma. Jairo, enquanto ele clamava, Jesus ainda foi lá curar a mulher que estava com uma hemorragia, né? E ficou lá. E Jairo, acho que devia estar assim, muito bravo. Minha filha está morrendo, você fica conversando com essa mulher que está com fluxo de sangue? Mas, na verdade, Jesus, ele demorou um pouquinho mais, mas ele sabia por que ele estava fazendo aquilo. Até que veio uma pessoa e falou: Jairo, nem adianta mais levar Jesus lá, porque ela já morreu. Aí foi o momento do Senhor operar um milagre. Aí sim, ele trouxe da morte para a vida, que foi um milagre muito maior do que simplesmente a cura. E muitas vezes nas nossas vidas a gente vê a situação, mas Deus vê além da situação. Às vezes a gente entende que a cura de alguma coisa é a solução para os nossos problemas. Mas não é. Porque na verdade o Senhor está se importando com a tua alma. Está se importando com o teu espírito, com a tua eternidade. Mesmo que o corpo pereça, é na eternidade que o Senhor está te olhando. Aonde que você vai chegar? Não nesse agora que os nossos olhos veem. Então, por isso, se você está passando por algum momento de tribulação, por algum momento de sofrimento, por algum momento de dor, fala para o Senhor: Senhor, eu não quero olhar mais com esses olhos naturais, com esses olhos normais que eu consigo enxergar, mas me dá olhos para que eu enxergue além daquilo que os meus olhos podem ver, para que eu enxergue aquilo que o Senhor está vendo. Porque é lá que eu quero chegar. Eu quero mais o Senhor. Eu não quero me limitar a essa ação humana que eu consigo
chegar com os meus próprios pés, mas eu quero ir além. Eu quero ver mais, eu quero ouvir mais. Eu quero dar passos mais largos em relação aos meus passos, porque eu sei que os seus passos, eles vão muito além. E Deus é Deus soberano. Às vezes a gente olha e fala, Deus, faz isso. Deus faz aquilo na minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas às vezes não é a melhor solução. Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele não tem essa limitação de tempo e espaço que nós temos. Ele é eterno. E na soberania dEle, Ele consegue ver além e cumprir com aquilo que vai além das nossas vidas. Em Jeremias, tem um trecho que Deus fala, que faz um convite a um profeta, o profeta Jeremias. Ele faz um convite. Desce à casa do oleiro. Essa é uma passagem muito conhecida. Desce até a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias responde, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, 1 a 7. Eu não sei se vocês já tentaram fazer barro, vaso de barro. Eu já tentei fazer uma vez, a gente foi para um congresso, alguma coisa assim de pastores, né? E aí eles deram argila para a gente. Eles falaram, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí alguém falou, eu vou fazer um vaso. Aí eu falei, legal, boa ideia, né? Aí eu lembrei dessa passagem, vou tentar fazer um vaso. É hoje que saiu um vaso. Nossa, que desastre que saiu, né, Paulinho? Ficou muito feio. Sabe quando a gente vai tentando, vai moldando, aí põe água, aí na verdade a gente aqui fala daquela roda, né? Porque os vasos que são redondinhos, eles têm uma roda embaixo, aí você vai rodando, você vai pondo a mão firme, o negócio vai girando e você vai moldando. Só que tem hora que o barro ele faz... Aí vira uma coisa só, amorfa, né? Aí depois você tenta de novo. Aí você vai modelando até ele ficar redondinho, certinho. E a gente acha que é fácil fazer, mas não é fácil não. É difícil fazer isso. E aí a gente foi brincar de oleiro, né, Paulinho? E a gente foi lá, foi um desastre. E assim, várias pessoas fizeram várias coisas, e assim, uma coisa assim, mais estranha que a outra, né? E aí depois no final, quando a gente deixou lá secando, aí chegou no finalzinho, eles, vocês podem levar para casa. Aí a gente olhou para aquilo lá e falou, nossa, a gente vai levar para casa um monte de farelo, né? Porque já tinha secado no sol, já tinha rachado, já tinha trincado, já era uma caca, né? A gente vai levar para casa, vai sujar tudo. Aí a gente deixou lá para a natureza o barro, para ele ser barro de novo, né? E aí ele foi ser outra coisa, que eu não sei o quê. Então, às vezes assim é com a nossa vida também. Deus falou para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Eu queria que vocês colocassem o nome de vocês aí, em vez de ó casa de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, Noemi? Eis que como barro na mão do oleiro, assim você é na minha mão, Noemi. Se a gente aplica isso para a nossa vida hoje, é o que o Senhor está nos falando hoje. Essa palavra é viva para hoje. Ela é contemporânea. Ela serve para os dias de hoje. E hoje Deus te fala, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro?
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O mesmo convite é ecoado na nossa geração. Desce a casa do oleiro. Mas uma coisa que a gente observa de modo geral, nessa geração, a gente observa que as pessoas são muito egocêntricas. Tem muito eu. Eu primeiro, eu antes, eu faço, eu posso, eu aconteço. Às vezes eu observo nas filas, a gente percebe, principalmente quando tem 2 guichês, assim, né? Aí vai um, tem uma fila bonitinha, abre outra e vai... Blum, é aquela coisa assim, abre outra e todo mundo vai correndo, assim, eu primeiro, né? Eu achei interessante essa característica, e eu fiquei pensando, interessante. A gente vê isso com as crianças também, né? Eu observo, assim, ao longo dos anos, como que as crianças têm se portado. E, ultimamente, as crianças, elas têm se tornado muito mais egocêntricas do que elas naturalmente são. É interessante isso. E é uma geração do eu primeiro. Eu quero o melhor para mim. E é uma geração onde muita gente quer ser grande, né? A gente vê isso, seja na política, em qualquer meio. É uma geração que busca muito o meu prazer, o meu conforto, a minha alegria, o meu querer. É muito meu, eu. É interessante isso. Mas será que Deus deseja que a gente seja assim? O reino de Deus, ele funciona de modo diferente. O reino de Deus, quem quer crescer, ele cresce prostrado. É uma lógica diferente da lógica do mundo. E muitas vezes, a gente como pais, a gente entra nesse conflito porque a gente fala, mas espera aí, como é que eu vou educar os meus filhos? Porque se a sociedade fala, eu, primeiro, o melhor, mas a palavra de Deus fala de modo diferente. Como que eu vou educar os meus filhos nessa sociedade? São princípios da palavra. É o coração que o Senhor olha. Porque nunca se está tão alto do que quando se está de joelhos e está prostrado diante do Senhor, diante da cruz, como a gente cantou. Hoje o André ele comentou a respeito dessas questões, mesmo as músicas que nós cantamos hoje falavam sobre graça. Falava sobre o se prostrar, o buscar a Deus, estar diante do Senhor. E o Senhor, ele tem nos convidado a descer à casa do oleiro. Porque quanto mais rendidos e prostrados aos seus pés, aí sim, eu sou transformado. Eu não sei como que você chegou hoje aqui. Talvez de alguns eu até saiba um pouquinho, porque a gente acaba conversando, às vezes, com algumas pessoas. Mas como tem sido a sua história? Como que você chegou aqui? Eu creio que se você está aqui hoje, eu creio que é desejo do teu coração ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu não penso de forma diferente, porque senão você não estaria aqui. Se você está aqui é porque você tem desejo, um desejo sincero, de se colocar diante da presença do Senhor e dizer, Jesus, faz de mim um vaso novo, um vaso de honra, um vaso agradável a Ti. Só que para que isso aconteça, convém que Ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Se o meu ego, se o meu eu, ele está no trono, o trono está ocupado. Mas se a gente sai do trono e a gente diz, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu trono.
se assenta no trono da minha vida, aí sim a transformação começa a acontecer. Jesus, ele não vai entrar na tua vida para te arrancar do trono. Essa é a decisão que você faz. Você sai do trono e você convida: Senhor, eu tenho conduzido a minha vida até aqui. Eu tenho tomado muitas decisões erradas ao longo da minha vida. Ou pode ser até ser que você fala: não, eu estou caminhando bem, estou joinha. Mas saiba que quando você entrega a direção da tua vida para quem sabe onde vai chegar, é muito mais seguro. E o caminho é menos tortuoso. A gente falou sobre graça, né? Na época do Velho Testamento, a gente falava de lei. Depois que Jesus veio, é tempo de graça. É tempo da graça de Jesus. E hoje a gente vive no tempo da graça, mas muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende o que significa graça. Graça é favor imerecido. O Senhor Jesus, Ele veio para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, para ser além de Salvador, para ser Senhor da minha vida também. Porque só quando eu saio do trono e Jesus se assenta no trono, aí sim Ele se torna Senhor da minha vida. Essa é a diferença. Às vezes eu venho em busca somente da salvação, porque me convém. Mas Deus não quer só isso da tua vida. Ele quer ir além. A gente ouve muitas vezes, e é muito comum, a gente correr atrás daquilo que aperta o nosso calo. Não está errado a gente buscar socorro em Jesus. Pelo contrário, Ele se alegra nisso. Mas o Evangelho é muito mais do que a salvação. O Evangelho de Cristo é servir ao Senhor também. É sermos canais de Deus para abençoarmos outras vidas. E Deus, Ele quer que a gente seja bênção na vida de outras pessoas. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu dei uma resumida aí. Mas essa passagem está em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Ela diz assim: minha graça, essa é uma outra versão. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Deus, Ele nunca, na palavra de Deus, nunca, em nenhum lugar, Ele prometeu uma viagem fácil. Não tem nenhum lugar falando assim: vem para o meu caminho que aí vai ser a porta larga. Pelo contrário, a porta é estreita. Ele nunca nos prometeu uma viagem fácil, mas Ele nos prometeu uma chegada certa, a um destino certo. E essa é a diferença de andar com Cristo. A gente sabe para onde a gente está indo. E a gente tem a segurança de ir com o Senhor. Porque quando eu sou fraco, Ele se faz força em mim. Porque só a tua graça me basta, Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Pedir para o Hiroshi acompanhar com o fundo.
queria que você parasse um pouquinho e refletisse. A respeito da sua vida. O que você tem passado? Talvez sua vida esteja indo bem. Talvez você esteja na correria. Mas eu queria que você pensasse além daquilo que os teus olhos podem enxergar. É como se passasse um filme da tua vida sobre os teus olhos agora. Passei por tribulações, passei por momentos felizes, passei por escárnio, passei por enfermidade. Estou passando por um momento de dor e de tristeza. Estou passando por um momento de luta e tribulação. Estou passando por um momento de solidão. Com o que você tem corrido? Será que tem valido a pena? Será que isso que você tem feito hoje vai fazer alguma diferença na tua eternidade? Ou será que isso vai passar? A maior parte das coisas a gente não vai levar. Mas a gente pode levar conosco a alegria de ter compartilhado com alguém do Evangelho de Cristo. Eu posso levar comigo a alegria de ter servido ao Senhor por todos os dias da minha vida. Eu posso levar comigo a esperança de que as gerações que foram tocadas pelas minhas mãos serão gerações benditas nessa terra e que continuarão a fazer com que a palavra de Deus ecoe pela eternidade. Quais são os presentes, os dons e talentos que o Senhor tem entregue nas suas mãos? É graça de Deus. É favor imerecido. O que você tem feito com os teus dons e talentos? Deus deseja que você os use com alegria, com gratidão. Mesmo que você se sinta incapaz ou não merecedor. Mas lembra que foi a graça de Deus quem te alcançou, foi a graça de Deus quem te salvou, foi a graça de Deus quem te santificou, é a graça de Deus que te permite servir. Mesmo em meio às tribulações, porque a graça sofredora te permite continuar, para a honra e glória do nome dEle. Só a Tua graça me basta, Senhor. Eu vou passar o último vídeo, e aí eu vou passar para o Paulo, Pastor Paulo. Amém.
talvez para você, alguém tenha falado que aquilo que você mais acreditava, aquilo que você mais amava, já morreu. Talvez tenham falado para você que a tua família já morreu. Talvez tenham falado para você que o teu filho já morreu. Talvez estão dizendo para você: não incomode mais o mestre, porque o teu ministério já morreu, porque o teu dom já morreu, porque a tua vida espiritual já morreu. Não incomode mais o mestre, porque o seu pecado é tão grande que você não tem direito de chegar diante da presença de Deus. Mas sabe o que Deus diz para você? Filho, filha, tenha bom ânimo, porque aquilo que é importante para você não morreu. Tenha bom ânimo, creia, porque aquilo que disseram para você que morreu vai reviver. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, muitas esperanças talvez tenham morrido para você, muitos sonhos. As pessoas falam para você: você é louco, esquece isso, não incomode mais o mestre. Mas o Senhor te diz: tenha bom ânimo, creia somente, porque reviverá, vai viver de novo. Vamos cantar mais uma vez. Você não te conhece? Mesmo
queria que você pegasse o teu irmão que está do teu lado, pode ser o seu cônjuge, sua esposa, o irmão que está do teu lado, se você estiver sozinho. Queria que você olhasse para frente, de frente para ele, olhasse nos olhos dele. Eu quero que você, hoje, nesta manhã, seja um porta-voz da palavra de Deus. Eu sei que às vezes é difícil olhar nos olhos, né, de uma outra pessoa, mas você vai ser instrumento de Deus. Olha, fica de frente para o teu irmão, para a tua irmã. Se você estiver sozinho, olha, procura alguém aí, pode sair do seu lugar. Pode isso. Não fica ninguém sozinho não, tá bom? Eu queria que você repetisse a palavra de Deus para esse amado irmão, irmã, tá bom? Tem alguém sozinho aí? Pode, Ju, pode procurar alguém aí. Se não tiver jeito, pode ficar em 3 pessoas também, não tem problema. Pode ficar também, as irmãs aí também, pode ficar juntas aí, por favor. Ok, não tem ninguém sozinho não, né? Porque você precisa ser ministrado nessa manhã com esta palavra também. Tá bom? Você vai repetir comigo. Você vai repetir esta palavra para o seu irmão, para a sua irmã. Tá bom? Para o seu querido ou querida que está com você. O Senhor te diz: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glorie-se nas fraquezas, para que repouse o poder de Cristo sobre você. Alegre-se nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando você é fraco, então você é forte. Dá um abraço bem gostoso aí no teu irmão, abençoa ele. A graça de Deus te basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa da aprovação de homens. Você não precisa da aprovação de pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se mostrar forte. Não precisa se mostrar indestrutível. Mas você só precisa da graça de Deus. E a graça de Deus é de graça. Não depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém. É só o amor de Deus que derrama essa graça sobre nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus bondoso, cheio de graça e de misericórdia. Porque Tu és um Deus, Senhor, que quando vê um vaso destruído, o Senhor reconstrói. Porque quando o Senhor vê, Senhor Deus, uma vida quebrada, quando as pessoas dizem para elas: não incomodes mais o Mestre, porque aquilo que era importante para você já morreu. Não atrapalhe mais o Mestre. Não há nada o que se fazer. Então é nessas horas que o Senhor nos diz: tenha bom ânimo. Porque para Deus nada é impossível. Porque o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que levanta. O Senhor é aquele que ressuscita. O Senhor é aquele que dá esperança. O Senhor é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. E é nesse Deus maravilhoso que hoje, Senhor Deus, nós temos crido, que nós esperamos, que nos prostramos. O Senhor é um Deus maravilhoso.
E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas nesta manhã. E não só nesta manhã, mas todos os dias da nossa vida, o Senhor tem estado conosco. Então, Senhor Deus, nós queremos nos despedir debaixo da Tua paz. Que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa, transformadora, renovadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o consolo, a força, o poder e a restauração do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre, para o louvor da Tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode bater palmas para Jesus, dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é o nosso Deus e digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. 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 Pode se assentar. Deus abençoe a cada um de vocês. Parece que eu vou dar os recados, é isso? Eu sou muito ruim para dar recado, viu? Eu falo o que não tem que falar, esqueço de falar o que tinha que falar, é um negócio complicado. Mas tá bom. Esses nomes aqui são os visitantes, é isso? Então tá bom. Nós temos o senhor Ismar e Dona Maria. Ok, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, que Deus continue falando no coração de vocês. Vocês são muito bem-vindos, tá bom? Marlene... Dona Marlene também, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Catiane e Priscila. Tá bom, sejam bem-vindos também, bem-vindas, né? Deus abençoe. Estamos muito felizes por vocês terem vindo, tá bom? E tem a Sandra, não. Sandra já é outra coisa, né? Na semana que vem a gente vai ter o café, isso, tá. Desculpa, tá vendo? Ó? Eu sou atrapalhado. Na semana que vem a gente vai ter o café, tá bom? O café em família. Nós vamos ter aqui na igreja. Eu sei que, né, a irmã Isabel tinha convidado também. Olha, o salão está disponível. A gente agradece de coração, viu? Talvez no próximo ano a gente faça lá. Como a gente já tinha impresso os convites, a gente fala, puxa, talvez fique meio tumultuado para a gente mudar. Então a gente vai fazer aqui dessa vez, mas na próxima a gente vai lá, tá? Deus abençoe. Então a gente vai ter o... tem Sandra visitante? Tá vendo? Tem Sandra visitante. Desculpa, viu? É que tem Sandra, é que tem uma outra irmã que chama Sandra. Mas Sandra, seja bem-vinda, desculpa, viu? Desculpe a minha falha. Você é bem-vinda e muito querida, viu? Deus abençoe. Então, voltando aqui. Então, a gente vai ter o café em família, tá? Então, vai ser aqui na igreja, 15 horas, no feriado agora, no dia 19. Tá? Então, todos estão convidados, tá bom? Oi? E você tem que deixar o nome na saída, porque como vai ter um café, então a gente só precisa programar a quantidade para o pessoal lá poder fazer, para não faltar e nem sobrar, tá bom? Tá, isso aqui acho que não é aviso, todos estão do lado esquerdo. Esse aqui deve ser os visitantes, né? Então tá bom. Então Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Nós temos um cafezinho aqui também, todos estão convidados, tá bom? Deus abençoe. Oi, desculpa. Oi? Sábado? Então, isso que é avisado. Sábado vai ter a confraternização. No Jó e da Sandra. Não é sábado agora? Acho que sim. Eles são os noivos, ele mesmo não sabe, né? Mas tô brincando. Não, mas vai ter sim. Então sábado que vem vai ter a confraternização. Então quem puder trazer um prato de salgado ou de doce, né? Para nós podermos ter esse momento juntos, tá? 19 horas. Isso, 19 horas. Gente, eu estou muito ruim para dar recado, viu? Tenha misericórdia, né, Senhor? Ainda bem que a graça do Senhor nos basta nos momentos de fraqueza. Tá bom? Então Deus abençoe. Tem mais algum aviso? Não, né? Não? Tá, a Miriam vai falar, é melhor. Bom dia, gente. Como nós temos o coral, nessa quarta-feira nós vamos ter uma palestra com uma fonoaudióloga que vai falar sobre cuidados com a voz. Então está aberto para a igreja. Quem quiser assistir é às 19 horas. Tá bom? Quarta-feira.
Confirmando o negócio da Sandra, né, a despedida da Sandra e do Jó. Eles não queriam que nós fizéssemos o Shabá, então nós vamos fazer um tempo de confraternização e será às 19 horas, tá bom? E também a Paula está pedindo para quem for ao casamento, para dando o nome para ela, para confirmar, tá bom?